Vou ler o 30 e o 31, beleza? João 8, 30 e 31 diz assim: dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo bem conhecido, né? Oi? O quê? Não, meu foi 36. 36. Era a porta aberta, é melhor. Tem não ali? Fala, já fechou ali. Então, eu fico assim impressionado com a maioria das pessoas com vontade de fazer a obra de Deus. Não tem vontade de fazer a obra de Deus? O que é a obra de Deus, hein? O que é uma pessoa extremamente, uma igreja extremamente pentecostal? O que é uma igreja extremamente pentecostal? Fazer aviãozinho. Ai, rapaz, eu não quero aqui ser o mais sabichão não, mas tem que saber muita Bíblia, né? Para fundamentar uma própria vida. Gente, vou passar o vídeo. Passa logo o vídeo aí. Pronto, a igreja extremamente pentecostal. Eu não testei o nome, ele era aqui. Oi? Eu falei, não testar aí, por ele aqui, para passar o áudio na igreja toda. Tá, paga uma mão aí, pode ir. A gente volta já aqui para o 32. Vê se dá certo. Aproveita e passa o meu também de ontem, lá do shopping. Vocês viram meu vídeo? Quer fazer algo de Deus? Vai pro shopping. Aquele cara lá é o dono da loja onde ele estava. Empresário, paulista. Ele começou a se queixar. Estou com uma dor aqui. Aliás, dias, eu nem pedi para orar. Eu botei a mão nas costas dele. Com licença. Sai agora. Em nome de Jesus. Só disse isso. Aí ele se abaixou. E aí? Foi embora. Quer fazer a obra de Deus, cara? Não vou dar o microfone para fazer a obra de Deus aqui, não. A obra de Deus lá fora. Pregar para os vizinhos, para as pessoas que trabalham com vocês, os alunos da sala de aula. Tem aula aí? Tem o áudio que está nas caixas? É. Vamos lá, resposta. Esse daqui é bem polêmico, né? Aqui vai pôr em todo mundo. É o Paulo Júnior. Não tem muito. Vocês têm coragem não de ir para o shopping orar pelas pessoas que estão doentes lá dentro do shopping? Sim. Nem para o hospital não, no shopping mesmo. No meio da rua assim. Tem coragem? Não faça. Um choque. Isso não dá choque não. Não precisa do pastor para estar perto de você para orar pelos enfermos, não. Gente, aquela nossa meditação de domingo de manhã já tem mais de 2.100 pessoas se visualizando. Tá? Então, se toda a igreja participar, a gente vai alcançar a medida. Foi R$15 que eu paguei, viu? Paguei R$15 para o Facebook, para ele mesmo divulgar, né? Pode ir, não, ali. Dá o microfone.
vocês entendam o que essa placa aqui vai falar. Eu não entendi nada. Aqui, ó, os calvinistas não evangelizam. Por que os calvinistas não evangelizam? Deu certo, não? A gente precisa todo dia. Depois eu vou testar mais. Se der o carro, é bem calmo. Os calvinistas não evangelizam? Não foi isso. Se não passar em outro nome aí, vai passar aí, né? Esse vídeo no YouTube, né? Jogou na seleção? Se não passar aí, Ó, velho. 15 minutos de campo. É bem já contratar uns 4, contratar um último. É mesmo, tá contratado. Estou pensando em parar o primeiro. Eu não já tenho, já estou com certeza que eu entrar lá e ainda pergunto o que imagina quanto é que vai acabar. Pode subir por 200. Não, acho que isso É em torno de 100 200. Olha aí. Não vem, é mais. Não, vai ter muito mais. Temos respaldo. Olha, e quem recolheu o reserva do São Paulo lá da mulher? É quem quer tirar. Cancelado. Comprado. O cara se pegou. É porque não estava no Vai para o notebook. Ele vai tentar. Que negócio de vocês? Vai no notebook aí, viu, pastor? Uma das dúvidas que se levantam para aqueles que ouvem a doutrina da eleição é com relação ao evangelismo. Se Deus predestinou todos aqueles que vão ser salvos, e Deus não predestinou a todos, mas eles já estão predestinados a serem salvos, por que cargas d'água então evangelizar? Se já está tudo predestinado, para quê? Isso não desmotiva o evangelismo? Ok. Essa pergunta sempre é levantada. Eu mesmo, quando eu estudei, comecei a estudar o calvinismo, eu levantava essas questões. Mas para que então evangelizar? Para que orar pela salvação das pessoas? Está tudo já estabelecido, tudo predestinado. Antes de tudo, quero dizer o seguinte: esse problema não é um problema só calvinista. Esse problema é um problema cristão. Não é um problema calvinista, é um problema cristão. Porque, notem bem, os arminianos também acreditam que o futuro já está fixado. Os arminianos dizem o seguinte, que Deus escolheu porque ele viu lá na frente que ele iria crer. Ora, se o futuro já está fixado, e se já temos estabelecido de antemão quem vai crer e quem vai ser salvo, para que evangelizar? Para que orar por essas pessoas? Já está fixado o futuro ali, Deus já viu quem vai crer, eu não tenho que me preocupar com o evangelismo, porque aquela pessoa vai crer de um jeito ou de outro, porque o futuro já está fixado. Isso é ensinado pelo arminianismo. Então o problema da evangelização, do porquê evangelizar, não é um problema exclusivamente dos calvinistas. Esse problema é um problema também dos arminianos, pois eles creem no futuro fixo também. A resposta qual é? Qual é a resposta bíblica para isso? É muito simples. A Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus escolheu não somente as pessoas que Ele vai salvar, mas Ele escolheu também o método por meio do qual Ele vai salvar.
Deus salva as pessoas por meio do anúncio da palavra. Ele decidiu que fosse assim. Em Romanos 10, logo depois de falar da doutrina da eleição, no capítulo 9. No capítulo 9, Paulo fala sobre a eleição. E no capítulo 10, ele continua falando sobre a eleição, e fala o seguinte: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então o apóstolo Paulo realça que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós somos regenerados pela palavra incorruptível, conforme Pedro ensina. É assim que nós somos gerados. Então Deus, Ele decidiu alcançar os eleitos por meio do anúncio do Evangelho. Então é por isso que nós evangelizamos. E aliás, a doutrina da eleição, ela serve para estimular a pregação. É só você ler o que está escrito em Atos 18. Em Atos 18, nós vemos a história do apóstolo Paulo, quando ele estava em Corinto. Lá em Corinto, ele pregando o evangelho ali, encontrou alguma oposição, e o Senhor apareceu diante dele numa visão à noite, e disse o seguinte: Paulo, não temas, fala e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal, e eu tenho muito povo nesta cidade. Os eleitos, pessoas que não tinham se convertido ainda. E Jesus disse: eu tenho gente minha aqui, eu tenho gente escolhida minha que eu vou salvar, é gente minha que está aqui. Então continue pregando, porque eles estão aí. No momento que eles ouvirem o Evangelho, eles responderão como Jesus disse em João 6, em João 10: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então a doutrina da eleição, ela estimula o evangelismo. A pessoa chega no lugar, começa a pregar, ela fala: eu sei que Deus tem os seus eleitos aqui, eu vou então falar sem parar. E o evangelismo não depende das pessoas crerem ou não. Depende da eleição. Exatamente. E não depende, e outra coisa importante, não depende também da sua eloquência e das suas habilidades pessoais. Não depende disso. Isso para mim foi libertador. Porque eu estava pensando: eu acho que eu não sirvo para ser pastor, para ser pregador, porque eu prego, assim, ninguém se converte. Opa, Marcos, isso não está no seu alcance. Isso aí está depositado, isso aí depende da soberania de Deus. Não é a sua habilidade como pregador que vai fazer uma diferença. Então isso é muito. O senhor pode ser cobrado se eu ficasse calado. Exatamente. Mas é importante notar isso. A doutrina da eleição estimula o evangelismo. Aliás, Paulo, sabe quem mandou os primeiros missionários para o Brasil? São João Calvino. Exatamente. João Calvino, em 1557, mandou os primeiros missionários para o Brasil. Os primeiros missionários que estiveram aqui, vieram aqui enviados por João Calvino, desembarcaram na Baía da Guanabara, a pedido de Nicolás Bonanno de Leganhão, e foram, inclusive, martirizados aqui, mas foram os primeiros missionários que chegaram lá para evangelizar os maiores evangelistas dos últimos séculos, missionários, eram todos os calvinistas. George Whitefield, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, Jonathan Edwards. As pessoas que estão aqui, vocês devem ter na sua Bíblia um tradutor. Puxa o tradutor da sua Bíblia. João Ferreira de Almeida, ele era calvinista. Por que será que traduziu a Bíblia para o português? Porque João Ferreira de Almeida traduzia a Bíblia para o português. Por quê? Ele era calvinista. Ele queria que a fé fosse divulgada aos povos de língua portuguesa. Será que calvinista não evangeliza? Meu Deus, o arminiano usa a Bíblia de João Ferreira de Almeida. O arminiano evangeliza com a Bíblia de João Ferreira de Almeida na mão. Absurdo. Ele fala: os calvinistas não evangelizam. Olha a sua Bíblia. Ele traduziu para o calvinista. Hoje também um dos maiores pregadores evangelistas da atualidade, hoje, é calvinista. Ótimo. Eu sou calvinista e prego evangelho todos os domingos. Excelente. Todo mundo eu prego evangelho. O objetivo de café evangelho. Uma das dúvidas que se levanta para aqueles que ouvem
muita estupidez, não? Totalmente contraditório. Se o método influencia no final, então não existe predestinação. Quem crê e for batizado será salvo. Qual é esse que está... Oi? Tem razão, toda a vida dele. Como? Tem razão, toda a vida Tem. dele. Mas é pouco, né? Por isso que a gente aconselha você a ter cuidado quando for visitar as igrejas por aí. Tem que ter cuidado com quem você for orando fora do nosso convívio. Né? Quando a gente tem essa postura bem ortodoxa, vai proteger vocês. Porque quem não sabe ouvir uma besteira dessa aqui, pensa que é verdade. Né? O calvinismo ele nasceu com Agostinho, né? Santo Agostinho, século III. Agostinho é um calvino de conterrâneo de Lutero, né? Da reforma protestante. Mas ele é mais recente do que Lutero. Sim, a Europa toda foi contaminada pelo calvinismo. Agora pronto. Mateus 7, 13, 14, o caminho é estreito. O calvinismo, o caminho é largo. Né? Entendeu? Então, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade está na Bíblia, não nos homens. Pesquisar. Sabe quando foi que eu comecei a mudar? Não de calvinista, mas a minha nunca foi calvinista, não é isso? Eu comecei a mudar minha visão pentecostal quando nós viajamos para São Paulo, lá para Pindamonhangaba, a gente foi fazer um curso lá, né, da Assembleia de Deus, que é o embate. Então, quando eu entrei naquele ambiente lá, o trem pode fazer assim. Faz tempo, né? E quando eu comecei a mudar minha visão pentecostal, quando eu fui para esse seminário lá do embate, quando eu fui com a intenção de ouvir muita profecia. Os assembleanos estão todos unidos, vai ter muita repeteia, tem muita profecia. Que nada, rapaz, não saiu uma profecia não. Está todo mundo equilibrado, eu fiquei achando estranho. Tá, mas qual é a hora aqui mesmo do fogo? É com as ideias erradas, né? Que hora vai ter o fogo aqui? Que fogo, gente? Fogo de palavra, fogo de conhecimento. Foi que você vai no shopping que eu fui ontem, e na frente todo mundo orar e o cara ser curado. Manda o calvinista fazer isso aí. Não acredita na palavra de Deus. A doutrina calvinista é muito simples, é muito fácil. Tá? Voltamos aqui, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, vocês que gostam de ouvir vídeos aí e tal, tem que ter cuidado. Qualquer dúvida, me pergunta os pastores e tal. Né? Acho que a nossa visão está muito bem já determinada aqui na igreja, né? O que nós cremos, o que nós somos, está muito bem determinado aqui. Tá? Tem que ter coragem para romper. Se não tiver coragem, a coisa vai continuar na mesmice. Né? Na mesmice. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Bom, Jesus está se dirigindo àqueles que realmente estavam acreditando nele. Né? E está se dirigindo a um público específico, aqueles que estão ouvindo a sua mensagem, né? Pararam ali para ouvir a mensagem. Tá? E isso não é o conhecimento intelectual, como a gente tem algum conhecimento intelectual na mente da gente. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Então, não sabe. Esse é o conhecimento intelectual. Né? Quem é o Salvador do mundo? Todo mundo sabe. Mas ele está falando não só na teoria. Jesus está falando da prática da palavra de Deus. Pergunte qualquer brasileiro quem é o Salvador do mundo, ele vai dizer que é Jesus. Não pergunte um muçulmano não, porque ele não vai acreditar em Jesus. Até o macumbeiro do século perguntar, ele vai dizer que é Jesus Cristo. Né? Certo? Agora, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Permanecer na palavra ou no ensino de Cristo. Não é compreender intelectualmente, mas é colocar em prática as palavras que Jesus Cristo falou. Tá? Uma das formas mais bacanas de se
Fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? Diga aí alguém. O que é fazer a obra de Deus? Isso aqui que nós estamos agora. Eu estou nessa fé aqui agora. O que mais? Fazer a obra de Deus? Bom? Isso. O que mais fazer a obra de Deus? Certo, santidade. O que mais fazer a obra de Deus? Só o pastor Belato que fala. Olha certo, se tu falar, Jesus volta. Quer fazer a obra de Deus? Oi? Diga. Fale alto. Destruir os órgãos do diabo, orar pelos enfermos, evangelizar. O que mais fazer a obra de Deus? Diga, Jéssica. Você sabe, você sabe fazer a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Zelar, né? Pela igreja, já que não ajuda pelo menos zelar. Não bagunçar, deixar as coisas em ordem. Como tomar água, pegar o copo que está no lixo, não botar chiclete debaixo das cadeiras, sujou, limpou. Quando for lá no banheiro, da descarga no banheiro. Limpar a pedagogia da presença, do zelo, do exemplo. Amar as pessoas e fazer a obra de Deus? Ofertar e fazer a obra de Deus? Uma coisa difícil ofertar. Eu já falei aqui, nós temos 60 pessoas no culto. Se 60 pessoas, cada um der 100 reais, vai ter oferta de quanto? Quanto? 6 mil? 6 mil reais. É difícil dar oferta de 100 reais? Alguns sim, outros não. Depende da realidade. Se você pode dar 200, você pode dar 300 reais. Você pode dar 500 reais de oferta. E assim vai. Isso é obra de Deus. Com alegria. Tá? Olha no guarda-roupa, vê as roupas que você não usa mais, que estão boas, tem para as pessoas que precisam. Isso é obra de Deus. Aí o que a gente pensa que é obra de Deus? Pastor, eu quero uma oportunidade de cantar. Ninguém me dá oportunidade naquela igreja, né? Cara, o mundo está cheio ali, o mundo é um campo missionário. É ou não é, pessoal? Porque a gente é mal ensinado, a gente é mal educado a querer fazer a obra de Deus aqui no púlpito. Aqui no púlpito, não é assim. E para que muita gente falar que não tem a oportunidade de crescer. Crescer, tem que crescer no seu conhecimento. Né? Ser uma pessoa melhor, não destratar as pessoas. As pessoas, hoje eu botei algumas coisas no grupo da igreja, né? Também no grupo de obreiros, eu acho que eu botei também no grupo de pastores. Eu estou acordando muito cedo, você não está? Acordando muito cedo, hoje eu acordei às 5 e pouco, acordei acho que era 4h30. Eu fui orar ali até 5 horas ali na minha cama, aí depois postei, né? Então você já estava acordado quando eu postei. A gente tem muito que crescer. Ser submisso às pessoas, fazer a obra de Deus, respeitar as pessoas, fazer a obra de Deus. O evangelho não é teórico, ele é prático. Né? Quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, você tem que sair daquela atmosfera da teoria e encarnar a prática. Ser uma pessoa melhor. Mas podemos ser pessoas melhores na sociedade. Podemos ou não podemos? Pagar os nossos impostos em dia, né? Não dever, né? Comprar e pagar as pessoas, né? O que está devendo, né? honrar, amém? Né? O comércio hoje ele trabalha com o nosso CPF. Eu estava falando com o vendedor de carro ali da Nacional,
Ele diz que é muito mais vantajoso eu, com o nome limpo que eu tenho, com o crédito que eu tenho, de comprar um carro novo, 0 km, que comprar um carro usado. Porque o carro usado, os juros é muito alto. Né? E às vezes a gente tem uma falsa economia, mas ali eu vou ter que andar aqui, às vezes trocar um amortecedor, trocar um pneu, né? Fazer uma reparo na mecânica. Porque o carro novo eu vou andar 4 anos. 5 anos de garantia, 6 anos. É garantia, né? Garantia. Então, irmãos, eu fico pensando assim, não dá oportunidade para os jovens. Gente, tem culto terça-feira, tem culto quarta, tem culto quinta, tem culto sábado, o projeto JGVC avançar, tem culto domingo de manhã. O que o jovem quer? Jogar PlayStation o dia todo, né? O barulho? Não, gente. Tem que crescer espiritualmente. Amém? Então isso é conhecer a verdade. E a verdade ela vai limpando, vai nos purificando. Amém? De tudo aquilo que não presta, pessoal. O conceito grego de verdade, vocês sabem que a Bíblia o Novo Testamento foi escrito nesse contexto do mundo dos gregos, do mundo, né? A filosofia grega. Então, o conceito grego de verdade destacava a realidade. A palavra do Antigo Testamento, traduzida como verdade, tinha mais a ver com integridade ou fidelidade para com a palavra ou o caráter do indivíduo. O pensamento judaico caracterizava Deus como a verdade, de sorte que os ouvintes de Jesus deveriam perceber que ele se refere especificamente à verdade de Deus no sentido judaico da palavra, não no sentido grego. No sentido de mudança de vida. Né? Jesus mais na frente vai dizer, olha, vocês vão ser o mundo, a igreja ela misturou os valores, vai ficar mal bonito que está muito quente. Pega esse dentinho aqui. A igreja hoje ela misturou muitos valores, princípios e tal. A ênfase recai no exterior das pessoas. Nós somos falando em julgar, se a gente está orando no ministério, sei que esse pastor é cheio de Espírito Santo. Às vezes nem é. O estereótipo, né? A gente olha muito para o estereótipo, tem que olhar mais para o interior das pessoas. Ver as ações das pessoas. Essa pessoa, na hora de dificuldade, se você liga, ela é atendida ou não. Entendeu? Eu peço até perdão a Raquel por ter visitado seu pai lá no JF. É porque a gente viajou, né? Foi bem coincidente, né? Coincidiu, né? Ter viajado, mas quando eu retornei, assim que eu retornei, eu mandei uma mensagem. Não, ele vai sair hoje, naquele dia eu ia visitar. Até isso também, quando alguém da igreja falece, ou o familiar da igreja falece, até quando a gente ajuda solidariamente, vai lá, né? Faz a nossa parte como crente, nesse momento de dificuldade. Então o evangelho é prático, o evangelho é teórico, a gente tem que parar de ser teórico. Recitar versículo, e ninguém é papagaio não, gente. Está recitando e não praticando. Teórico, não deixar de ser teórico, partir para a praticidade do evangelho. Amém? Então, o que mais aqui? Se vocês forem fiéis a que eu disse, né? Verso 31 e 32. Se vós permaneceis na minha palavra, eu também serei meus discípulos. Então, apesar do mau uso, diz aqui, deste verbo, pelos principais jornais americanos, conhecer a verdade, não é questão de ter informação. O significado, tanto da palavra grega quanto da hebraica para a verdade, é estar em harmonia com a realidade. Quanto mais tarde João escreve, João 17, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que ele quer dizer é que a palavra de Deus provê retrato preciso da realidade, da forma como Deus conhece a realidade. Aqui, quando uma pessoa permanece na verdade de Cristo, que é o verso 31, ela organiza sua vida de acordo com essa verdade. E ao fazer isto, começa a viver a realidade. Não a sua verdade, mas a verdade de Cristo. Nós temos a nossa verdade.
Temos a nossa realidade, mas será que a nossa realidade é a verdade de Deus? Hein? Normalmente não é, porque a gente não está no centro da vontade de Deus, né? Entendeu? Então, é a experiência daquela realidade retratada nas palavras do Senhor, que nos liberta. Nós ficamos livres do sombrio mundo de ilusão onde os homens cambaleiam, agarrando-se a falsidades que parecem desejáveis, mas que na realidade somente trazem sofrimento e dor. Está entendendo? Ficamos livres pelas palavras de Cristo para conhecer o que é certo e bom, e pela escolha do que é certo e bom, descobrimos o que é melhor para nós e para os outros. A maior liberdade de todas é a liberdade do pecado e dos seus efeitos. Amém, pessoal? Como eu poderia dar um conselho para um jovem que nem a Raíssa, que está aqui, com o Ciera, a Ruana, doido para se casarem, que eu já estou sabendo, né? Thaís aqui também, não é não, Thaís? Podia. O Isaac. Que conselho eu daria para vocês? O mesmo conselho que o salmista dá. Como purificará o jovem seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Não existe conselho melhor que esse? Palavra. Como é que você vai escolher o namorado, Raíssa? Eu sei que você vai um dia querer ter um namorado. Como é que você vai escolher? Da igreja? Muito bem, parabéns. Quem mais? Só da igreja não é muito válido. Que o quê? Que leva o evangelho a sério, parabéns. Porque nem todo jovem da igreja leva o evangelho a sério. Esse é o fundamental, meu filho. Esse aí é o número 1. Essa é a melhor escolha. Por mais bonito ou bonita, não, esqueci até que eu vou dar, os obreiros aqui merecem 0. Tem que ser bonito, né, Tá bem, tão bem. Parece aquele cara da escola do professor Raimundo. Vou pegar um copo para lavar. Ei, Você não quer falar, eu esqueci. Ela tem razão. Não, mas você diz assim, se for bonito, melhor ainda. isso. Se for bonito. É só um erro de colocação, que nós colocamos no grupo de casais, né? O estilo, a forma de falar, né? Tá? Tá pagando mal, velho. O bonito é que está no interior. Eu vou contar uma historinha que você vai rir. Vou contar uma historinha que você vai rir. Eu me fez, não. Calma, deixa eu contar a história primeiro. Posso contar a história? Deixa eu contar a primeira história e depois você dá o elogio. Você conhece o Lauren Cunningham? Só você conhece. Você viveu lá dentro, né? Fundador da Jovem Comes. Você sabe a minha visão com relação a essas agências, né? Não tem nada de Bíblia nessas agências. A visão é igreja, não agência. Bom, ele esteve aqui em Fortaleza. Tu lembra daquela operação? Tu pastor, né? Mas ele esteve aqui em Fortaleza a primeira vez, foi na agenda da Fortaleza. E eu gostava muito do livro dele, que diz assim, Senhor pode falar sobre esse aqui, né? Falando assim. Um livro que ele tinha, eu até tinha em casa esse livro. Eu tinha lido ele já algumas vezes. Né? E ele dá muitos conselhos práticos no livro. Ele fala no livro da história dele. Que era um rapaz solteiro, né? Querendo casar e tal. E foi para uma reunião de oração. Onde sai muito casamento. Né? Chegou lá na reunião de oração, ele solteiro, tinha uma menina também solteiras. Aí tinha uma profeta, não é profeta, é profetiza. Né? Profeta é um. Teve lá uma profeta, não entendo que é profetiza. E ele disse assim, eis que está aí a tua mulher. Aí ele abriu o olho e falou assim, Senhor, pelo amor de Deus. Eu acho que eu mereço coisa melhor, né? A menina era magra, sardenta e tal. Eu acho que eu mereço coisa melhor. Então, agora elogio. Perguntou se deve ter esse nome, pastor.
Mas antigamente, as reuniões de oração dava casamento. Não existe isso. O que existe é boa escolha como ela está fazendo. Mas hoje não tem. Primeiro, escolha a pessoa que seja submissa ao papai e mamãe, as autoridades, que gosta de vir para os grupos na igreja, tá? E aprenda a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Então você vai conhecer a verdade. Entendeu? Você vai conhecer a verdade e você vai julgando aquilo que é de Deus. Porque quem gosta de sofrer, vê o errado e continua no erro. Vai levar pancada na frente. É ou não é, pessoal? Sim ou não? Tem algum exemplo aqui na família? Tem algum exemplo? Você tem algum exemplo na família? Exemplo assim, gente que não ouviu pai, não ouviu mãe, até hoje sofre. A minha família tem um bocadinho, né? Então, é isso que nós estamos querendo aqui dizer com relação a isso. Vamos para frente? Vamos ler, deixa eu ver se tem algo que eu vou falar do 32. Não, 33, eu li não, né? Vamos ler o 33. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca cedimos a ninguém. Como diz o sereis livres? Esse é um engano, né? A gente tem que repousar na carteirinha de crente. Né? Não tem que repousar e dizer: eu sou crente porque eu pertenço à igreja tal. E as obras? E o dia a dia? Né? E a minha postura na sociedade, lá fora? É a mesma coisa dos fariseus. Eu sou filho de Abraão. Sou filho de Deus. O que é que Jesus Cristo fala? Já Jesus Cristo vai dar uma cacetada neles aqui. Não? Jesus está falando aqui do povo judeu como um todo, né? Está falando por um grupo específico de fariseus, tá? A gente sabe que, estudando a história do povo judeu, eles passaram por vários cativeiros, né? Eles passaram pelo cativeiro babilônico, pelo persa, depois o próprio Alexandre Magno, né, que é o grego, né, o helênico, e por fim o romano, que era a época de Jesus Cristo. Né? Esses impérios que Deus deixou que julgassem Israel, justamente para ver se uma nação pagã traria disciplina para os judeus. Para isso, claro que eles foram para lá porque eles escolheram o mal, erraram nas escolhas, começaram a adorar outros deuses. A história é a mesma, Israel e igrejas. Se a gente repousa naquela história que somos filhos de Deus, que nada vai acontecer com a gente, não é por aí não, nós somos calvinistas. Não é por aí não. A gente tem que fazer o dever de casa todos os dias. O dever de casa não é só no dia de domingo. Vem a escola dominical, vem o culto domingo à noite, estamos em paz com Deus. Não, isso é muito pouco. Para quem quer crescer espiritualmente é muito pouco. Tá? Sei que tem pessoas que trabalham, pessoas que estudam, mas se esforçam. Tá? Mesmo aqueles que trabalham e estudam e só vêm no domingo, a gente pergunta: está lendo a Bíblia? Não está nada. Mas não está deixando de ir para a faculdade, não está deixando de ir para o trabalho, não está deixando de se alimentar, não está deixando de comer, não está deixando de ver as redes sociais, mas está deixando de ver a palavra. Como é que você vai ser liberto? Me diga como é que você vai ser liberto. Nunca. Nunca vai ser liberto. Vai continuar achando que tudo é normal. Vai continuar achando que os pastores da nossa igreja, os obreiros, são tudo radicais, né? Que os obreiros são lamibotas do pastor. É isso. Postura. Tem que ter postura. Tem que querer mudar. Né? Algumas pessoas até vêm para a igreja, até são batizadas nas águas, mas não conseguem. Porque o mundo não deixa. Né? Ficam presos ao mundo, às carnalidades. Olha os olhos que estão dormindo. Quem está dormindo aí? A Maria não vai ver hoje. O que houve? Então, verdade, pode ser. Né? Pois é, como nós falamos, esses impérios, alguns mestres, rabinos, acreditavam que todos esses impérios que escravizaram judeus, escravizaram Israel, era como fosse um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoá-los, né? E a gente sabe que Deus também vai julgar essas nações, eles já tiveram julgado, né? Eles ensinavam que as outras nações eram governadas por anjos da guarda e pelas estrelas, mas que só Deus governava Israel. É engraçado isso, né?
Quem governava Israel? Deus. Quem governava as outras nações? Os anjos da guarda. Vamos ler o 34 e 35 ao mesmo tempo. Respondeu Jesus: em verdade eu digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João escreve isso também lá nas suas epístolas. Né? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, está bem claro aqui. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não é porque você é filho de Abraão, não. Você está salvo. É porque você frequenta uma igreja evangélica, você está salvo. Tá bom? Porque às vezes tem muita gente que a conduta não condiz, sim ou não? Conhece alguém? Líderes, né? Pastores, que a conduta não condiz, é diferente da palavra. Então diz aqui que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, para entender o que é o escravo do século I que foi escrito esse texto, século I. Um escravo do século I desfrutava de algumas proteções sobre a lei, mas não era considerado pessoa no sentido legal. Tá? Sim, historicamente falando, o princípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição nossa diz, né, capítulo 5, a dignidade da pessoa humana, capítulo 5, direitos fundamentais e sociais, não tem intenção. Isso veio em voga no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, sabia? Ou não? Tem um livro, tem um filme, assistam, está no YouTube. O Julgamento de Nuremberg. É muito bom. Assista esse filme, Julgamento de Nuremberg. Esse filme acho que é 2 horas e meia de projeção. Né? E são atores, os atores da época eram bons. Então, esse filme ele vem trazer o norte para o direito. Quem gosta de direito, todo mundo gosta de direito, quem gosta desse filme. Por quê? Porque vocês sabiam que o Hitler ele não foi uma má pessoa para a Alemanha? Não foi. Por quê? Rapidamente, explicando o que está aqui nesse texto que nós estamos lendo agora, trazendo, contextualizando. O julgamento do Nuremberg, ele está julgando os nazistas. Por sinal, eles foram condenados todos, mas poucos deles realmente pagaram prisão, né? Muito poucos. Eles foram presos, passaram pouco tempo, depois foram libertos. Sabe que é o homem, né? O homem é terrível. Pelas atrocidades que ele fazia contra os judeus, principalmente. Contra os judeus, contra os negros e contra os homossexuais. Quem era judeu da época, quem era negro, quem era homossexual, tem que usar uma fitinha rosa aqui para identificar. Todo mundo vê de longe. Ou era judeu, ou era homossexual, negro, já sabe pela cor, né? Pela raça. Mas tem que usar um símbolozinho rosa na rua, tanto homem quanto mulher. Tá? A nossa Constituição brasileira, ela não tem o referendo, ela tem o plebiscito, que é uma consulta antecipada. Desarmamento. Lembra que votou desarmamento aqui? Lembra disso? Pois é. É uma consulta antecipada se vai ou não entrar, vai ser criada uma lei. É a mesma consulta do povo. Já na época da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, ela não tinha, a Constituição ela tinha referêndum, que é uma consulta após, depois você faz a coisa. Por que o Hitler não foi mal para a Alemanha? Porque ele governou a Alemanha na guerra através de referendos, não através do plebiscito, não tinha. Ele fazia a coisa como gostava, tinha palma aqui, aprovava, isso é o referendo. Tá? Há uma palavra também chamada, muito parecida, que a gente usa até aqui, que é o recall, né? Quando o carro dá um defeito, vem, o carro dá um defeito, chama para concessão. Recall, referendo, é muito parecido. Os institutos são muito parecidos, o significado. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois das atrocidades que eles fizeram, os nazistas,
o mundo começou a voltar-se para a dignidade da pessoa humana, e foram criados direitos humanos. Né? Direitos humanos, né? Para proteger a humanidade, para que não aparecesse um outro louco para causar um genocídio como ele causou, matando 100 milhões de judeus, né? Crianças, né? Jovens, adultos, adolescentes, velhos, certo? Então, como está aqui, né? Como é que era o escravo do século I? Ele não era gente. Quando Paulo escreve as cartas, não tinha escravo, né? Filemon era escravo, né? Filemon pertencia a Onésimo, que era o dono dele. E Paulo, essa carta de Filemon é uma carta bem amorosa. E o bacana é que Paulo diz assim: rapaz, perdoe, se ele tiver cometido alguma coisa, coloca na minha conta. Isso aqui é um pai espiritual, não é? Que cuida, né? Quem é o escravo é o Onésimo ou é Filemon? A carta é Filemon. Eu troquei as bolas? Certo. Obrigado. Então, é uma carta de um coração paterno. Porque ele é gerado nas prisões. Paulo gera ali preso, né, escravo fugitivo, preso. Paulo prega o evangelho, oportunidade, está vendo? Obra de Deus não está na igreja. Na cadeira, Paulo pregava o evangelho. E Paulo disse que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Amém? Então, ali uma carta de um pai, né, que ama o filho quando o filho é gerado na cadeia. Então, não só o escravo do século I, mas o escravo que veio para o Brasil também. Ele não era gente, não. Criaram-se várias leis. Lembra da lei do sexagenário, que dizia? Colocava livre todo aquele que tivesse 60 anos de idade. Por que você viu uma pessoa daquela época de 60 anos de idade? A perspectiva de vida não chegava nem aos 60. Aí tinha também a lei do, não sei como é o nome, ventre livre, daqueles que nascessem e tal. Ventre livre. Que nascessem, não lembro. Já nascia livre. Mas você, quando veio escravizado, não foi assim escravizado. Não é que é um conto, né? Um romance. Que é uma novela também que fala da história do Brasil. Então a gente gosta também, né? Infelizmente, existem muitos grupos separatistas. Não tem, dentro das próprias igrejas. Gente, tem igreja no Brasil evangélica que é separatista. Eles não aceitam a doutrina de ninguém. Eles se fecham. Não vou dizer aqui o nome. Depois que eu tiver em off eu digo o nome. São separatistas, né? Como os gaúchos gostam de ser separatistas, né? Querem separar ali os três estados. Não só os gaúchos, mas os paranenses também, né? O pessoal dos três outros estados lá do Brasil do Sul luta pela separação, né? O apartheid, né? Então, o apartheid é mais negro, né? Então, queridos, nós estamos falando do século I, como é que era a visão do escravo. Não era pessoa, no sentido legal, sem capacidade para reivindicar laços familiares. Ninguém tem nenhuma obrigação para com ele, ao passo que o escravo tem obrigação para com o seu senhor. Ou seja, o escravo tinha que servir, e bem, né? A expressão todo aquele que comete pecado é participe presente no texto em grego e indica hábito continuado e não deslize eventual. Você entende isso? Nós pecamos, sim ou não? Mas a gente peca um deslize. Vacilo, é ou não é? Mas não é esse o texto. O texto está falando desse vacilo lá. Você está aí no meio da rua, passa uma mulher bem feia e você sem querer olhar. Sem querer querendo, né? Deslizou. Ou o contrário, passou uma bonita, a mulher também olha desejando. Mas é mais como um homem, né? Deslizou. Você não tem esse hábito de fazer isso todo dia. Aqui é o hábito, é o dia a dia, o cotidiano, a rotina. É esse pecado aí. Mas eu estou falando do meu dia a dia não também. Por exemplo, pega aqui uma prostituta. Homossexual.
que o homossexual ele transa todo dia. Não. Ele até vem para a igreja, se comporta como um crente, mas tem um vacilo, tá? Né? Escravo do pecado, não se libertou. Amém? Não se libertou. Aquele fumante na igreja aqui, eles às vezes vem para a igreja e botam um cara de pipa na boca para disfarçar o hálito. Rolos. Aí quando sai do culto vai fumar um cigarro. Ou tomar um chope. Esse camarada que está falando aqui, né? Daquele que tem um hábito continuado. Porque nós somos, né? Nós temos uma natureza ruim. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que o pecado ele é tão cruel quanto a escravidão. Entenderam? Comparação? A escravidão tirava a tua dignidade, a pessoa humana. Você não tem direito, tirava tudo que você tinha direito, a escravidão tirava. O pecado é a mesma coisa. Você tira os direitos que você tem em Cristo. Tá? Amém? Vamos ler o 34. Não, já leu, né? 35. Também 36 e 37. 36 e 37, vamos ler. Aí, se pois, só que eu preguei isso, né? Deus te libertou para você ser feliz e alegre, amém? Amém. 36. Se pois o filho. Não, nem li 35. Vou 35. Ó, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Porque o servo, o escravo, aqui servo é escravo. O escravo ele não tinha direito legal, ele está lá. Ele só vinha lá na casa. No Brasil, aqui na época da escravidão, existia a senzala, né? Poucos escravos entravam na casa do seu senhor. Poucos. Não eram todos, não. Né? Eram poucos. Aqui está dizendo Deus também. O servo não fica para sempre em casa. O momento do escravo entrar em casa era para servir. Servia, saía. Quem fica quem? Diz o texto. Filho, nós. Amém? Eu posso também, nós podemos também contextualizar, porque tem muitas pessoas que entram, são batizadas pelas águas e de repente vão embora. Vão para o mundo de novo. Porque na verdade nunca se libertaram dos seus pecados. Continuam escravos do pecado, mesmo sendo batizados nas águas. Mesmo pseudo-conversão. Tá? Nunca se converteram, se convenceram, né? Caíram no mundo outra vez. Vamos lá, o 36. Partir 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar, porque a minha palavra não entra em vós. Você acha que Abraão ia matar Jesus? Hã? Se eles falavam que era o filho de Abraão, então tinha que agir como Abraão, amém? Né? Tinha que ter o pensamento de Abraão, as características de Abraão, né? Amém? O que dizia a tradição judaica com relação à descendência de Abraão? Virtualmente, existe o mundo virtual e o mundo real. Virtualmente, garantia a salvação, né? Exceto dos mais perversos. 38 e 39. Pronto, vamos lá. Esse dá uma esticada aqui. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Veja aí, dois pais. Nós estamos falando dele, de Deus Pai, está falando do pai deles, que não é Abraão. Né? Responderam, disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, farias o quê? A sobra de Abraão. Tá? Nós somos filhos de Deus. Se nós amamos a Deus, temos que guardar os seus mandamentos. Em todas as circunstâncias da vida. Em todos os dias da vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que aprender a guardar os mandamentos do Senhor. Esse texto é fácil, tá? Não tem dificuldade nele. Né? Pai podia significar antepassado. E nesse sentido, Abraão era o pai deles. Embora na ascendência da maioria, o elemento gentil, converso,
estivesse presente, metaforicamente. Porém, o pai era alguém cujo comportamento se procurava imitar. Geralmente, o mestre, ou cuja natureza se procurasse revelar como um progenitor espiritual, por exemplo. Então, na cultura judaica do século I, o filho era obrigado a imitar o pai. E os filhos hoje imitam os pais? Não. Estou falando aqui da igreja. Imitam ou não imitam? Quem são os filhos que têm pai aqui na igreja? A Raíssa tem a mãe na igreja. O Isaac tem o pai na igreja. A Luana tem a mãe na igreja. Vem cá. Vou escutar de vocês. É o filho que imita? Ou é a mãe que imita o filho? São poucos, né? São poucos. Tem você e a Sandra. Amém? Aleluia. O Isaac ser filho de pastor é peso ou é glória? Como? É responsabilidade, né? Olha o pai, imita o pai, amém? Aí está só achando graça mesmo. É só a vida da raiz. Não tem para falar mal da raiz. Amém? Então, paramos aonde? No 40? 40. 40 ou 41? 40, 41. Tem umas coisas boas aqui no 41. Vamos lá. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E aí? Fácil o texto? Dizer que uma pessoa tinha um pai de fato e outro de direito, é o caso aí de Jesus que está falando para eles, entenderam? Fato e de direito. O que é pai de fato e pai de direito? Só que está assim nas escolas públicas, não é isso? Pai de direito e pai de fato. De direito é aquele que é biologicamente pai. E de fato é aquele que cuida. A avó, as tias, né? Sim, nas escolas públicas. Somente o ensino fundamental 1. Eu fui em 2, né? Então, o que Cristo está falando aí, né, insinuar que a mãe do filho em questão era culpada de adultério. Isso que estão dizendo aí. Reconhecendo essa implicação, os interlocutores insistem em falar da pureza da sua linhagem. Filhos de Abraão, equivalente na literatura judaica, filhos de Deus. Porque Deus havia adotado os descendentes de Abraão, né, filhos de Israel, né? Alguns estudiosos também viram aqui uma alusão à denúncia feita por rabinos à fase posterior, acusando a mãe de Jesus de o haver gerado de um soldado romano, e não como virgem, embora isso não pareça claro nesse debate. Existe também existe isso também, tá? Que Jesus Cristo, o pai de Jesus Cristo, na verdade, era um soldado romano. Já viram isso ou não? Existem isso sim, tá? Essa lenda aí, tá? Mas o 41, né? Vós fazeis as obras do vosso pai. Vamos para o 42, olha para você. Para o 42 até o 47, vamos ler tudo junto. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Até o 47. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós teis por pai ao diabo. Isso é forte, não é? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. A pergunta é: que princípio é esse? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Volta. Me digam que é esse princípio, tá bom? Depois, vamos lá, 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta isso aqui é forte. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as, porque não sois, eita, filho de Abraão. Pesado. Que princípio era aquele lá? Desde o princípio ele foi homicida e mentiroso. Fala um de cada vez. Hoje ele está dormindo. Está orando, né? Está vendo? Muito bem. Cadê o princípio? Está ali. Ele foi homicida desde o princípio. Que princípio foi esse? Não. Oi? Desde o momento em que ele quis ser Deus. Lá no céu. Quando ele se rebelou contra Deus. Aí. Então, daquele dia em diante ele não prestou mais. Tá? Se rebelou. Gente, o nosso discurso ele não pode ser um. E a nossa conduta pode ser outra. Paulo diz assim, por isso que o vosso nome é desonrado entre os gentios, por causa da vossa conduta. Pode dizer para os judeus. Né? Como é o nosso testemunho? Quando ele não está aqui na igreja. Quem diz palavrão aí? Quem diz palavrão? Ninguém? Oh, coisa boa. Ave Maria. Ave Maria. Essa é palavrão. Como é a nossa conduta lá fora? Isso é importante, não é? Amém? A nossa conduta transparece ser uma pessoa séria, de Deus, ordeira, que cumpre tudo direitinho. Acho que a nossa conduta lá fora diz realmente quem somos, quem diz quem de fato nós somos aqui dentro. Sim. A tradição judaica salientava que a mentira do diabo é que havia levado à morte de Adão. Gênesis 3. Como os interlocutores de Jesus querem matá-lo e rejeitar a sua verdade, seu comportamento revela quem é o verdadeiro pai deles. A conduta deles não foi uma conduta de ódio com Jesus. Abraão teve essa conduta de ódio com Deus? Não. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Então, irmãos, a gente tem que estar vigiando sempre na nossa conduta, nossa forma de falar e de ser no meio das pessoas. 47, 48. Deixa eu ver aqui. Espera só um minuto aqui do 44. Deixa só 44 aí na tela. Bom, 44, só 44. Diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, Jesus está dizendo que não é só você dizer que é descendente físico, descendência física, não é suficiente. Os indivíduos precisam exercer a mesma fé em Deus que Abraão demonstrou, Abraão fez, realizou, cumpriu. Tá? A humanidade pode ser dividida em dois grupos. Os membros de um dos grupos amam a Jesus e têm a Deus como seu pai, os outros são incapazes de ouvir. Tá?
porque seu pai é o diabo, um ser que adora mentiras e assassinatos da mesma forma como os oponentes de Jesus. Então, o mundo todo é dividido em dois grupos. Qual grupo que ele pertence? Qual grupo que ele está? Ou a gente pertence ao grupo de Deus, ou a gente pertence ao grupo do diabo. Aí, se for de Deus, se for namorar um descrente, você está namorando o filho do diabo, beijando o filho do, acariciando o filho do. Você quer isso? Ela demorou a responder isso. Quer não, né? Mas por que tem tanto crente que gosta de namorar com gente que é descrente? Quem é o pai da mentira, que nós estamos vendo aqui agora? Quem é o pai da mentira? Meu filho, cuidado com esses carinhas aí que chegam pra você, todo mascando chiclete. Olha bem, vamos tomar um sorvete. Aí vai. Aí dança, não? Vai, dança. As mulheres iam fazer assim um culto de mulheres, chamar todo mundo, as pequenas, as grandes, as médicas, as anãs, as altas, chamar todas as mulheres. Aí as mulheres vão fazer o seguinte, uma ideia. Elas vão chegar aqui e vão dizer, eu vou contar para vocês os relacionamentos terríveis que eu tive no mundo. Por isso que abre os olhos dessas bichinhas pequenas novas. Viu? Bota as mulheres para contar o testemunho delas como não tinham Cristo. Às vezes tem não. Lembrando que não é obrigado, tá? É vontade. Ninguém quer expor ninguém nem a nada, amém? Amém? Agora me explique a palavra pai aí nesse contexto. Vocês compreendem o significado da palavra pai nesse contexto? No pensamento hebraico, pai é Abba, pai. Lembra Abba, pai, Abba? Pode indicar a descendência biológica, mas também servia como título, indicando respeito por um governador ou líder espiritual, e para indicar o fundador de uma tribo ou de um grupo familiar. É neste último sentido que Jesus utiliza pai, ao condenar os seus oponentes. Quando ele diz, você tem por pai o diabo, ou seja, o líder de vocês é o diabo, não é Deus. O governante, que é quem está no coração de vocês, é o diabo. É isso que ele está dizendo. Pesado, né? Mas tem que ser assim. Amém? Os obreiros, pastores que estão aqui hoje, você não sabe que não tem fundamentação bíblica para pastora? Para levantar uma mulher no ministério de pastora? Então, por que a gente ainda continua defendendo isso? Então, só. Porque aí tem medo de falar a verdade, né? Até quando não tem medo de falar a verdade? Porque ele sabe que não tem fundamento bíblico. Hein? Jesus tem medo de falar a verdade? Então ele expõe na cara dele, ó, o líder de vocês é o diabo. O governante que está no coração de vocês é o diabo. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, por quê? As ações mostram que eles fazem parte daquele grupo que se rebelou contra Deus e contra a santidade. Grupo que foi fundado por Satanás por ocasião da sua queda. Então, ok, vamos para frente agora. Vamos ler os 47, 48. 48, 49, 50. Terminou aqui o 8, já. Terminou hoje. Responderam para os judeus e disseram, não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio. Ficaram ofendidos. Ficaram ofendidos e ofenderam Jesus. Começaram a acusar Jesus. O contexto samaritano é bem pesado. O samaritano é aquele que
é aquele misto. É o cachorro vira-lata, misto. Né? Bem pejorativo mesmo. E que tem demônio, olha, coitado. Vamos lá, outro. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, eu só honra meu Pai e vós me desonrais. Então é o outro aí, 50. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Hoje nós estamos investindo isso aí também. Muita gente busca a glória para si, né? Então, o que é que de novidade aí desses 3 versículos? Acho que não é nenhuma novidade, não. Agora, engraçado. Vamos aqui entender uma coisa. Samaritano, eles falaram em samaritano, estou bem pejorativo. Agora, quem que reconhece Jesus como Messias? Os samaritanos. E quem mais? Gente, só depois, quando Pedro prega. Muito depois, Cornélio. Tá? A mulher se feliz, né? Mas ali, naquele contexto, Jesus Cristo estava ali. Quem reconhece Jesus como Messias? Os samaritanos. Quem é o outro que conhece? Gentil. Quem? De nome de um. Sim, mas diga o nome de um gentil, importante. Um gentil importante romano. Como? Jairo. Outro. Não, ela era judia. Tem o mais importante aí que não falaram. Começa com a letra P. Pilatos reconhece Jesus como Messias. Os samaritanos, o tom pejorativo, os samaritanos que reconhecem Jesus como Messias. 48, 49, 50, lemos, não tem mais nada a falar deles, 51 até os 53. 51, 53, vamos terminar. Em verdade, digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Maravilha, tá? Disseram, pois, os judeus: agora conhecendo que ele tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. 53. És tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Né? Bom, analisa esses 3 versículos. Existiam 2 grupos muito fortes ali. Um era os fariseus, outros eram os. Se isso fosse dito pelos saduceus, beleza. Eles eram ignorantes mesmo. Os saduceus eram muito ignorantes. Eles não acreditavam no quê? Na ressurreição. Mas os fariseus falaram isso. Eles acreditavam nisso, na ressurreição. Então, todo fariseu tinha que entender que Abraão, os profetas, estavam onde? Com Deus. Morreram fisicamente. Morreram no corpo. Mas não no espírito. Né? É só ver lá Lucas, capítulo 16, a parábola de rico e Lázaro. Morreu, vai para onde? O seio de Abraão. Tá? Então isso falado pelos fariseus é algo meio louco. Entendem? Que é algo meio sem sentido. Né? Porque Abraão e os profetas estavam espiritualmente vivos na companhia de Deus. Mas os adversários de Jesus tomam ao pé da letra a referência por ele feita à morte. Ou seja, entenderam-na como morte física. Mesmo numa tradição judaica em que Abraão não quis morrer, Deus providenciou de maneira especial para que ele acabasse desistindo, acabasse morrendo. Né? Saindo. Corpo físico. Então, irmãos, é isso. Vamos para frente, 51 ao 53. 51 ao 53. Já? 54 ao 55. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. 55. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Não tem nada de dificuldade, né? Ele é o nosso Deus. Então, confissão básica de Jesus Cristo. Tá? Né? 56. 8,56.
Abraão, vossos pais, lutou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Que dia foi esse? Não, ele não foi Abraão, não. Não, mas Ele foi Moisés. Sim, mas teve um anjo que apareceu para ele, né? Jesus aparece para Abraão, cara, quando aqueles três vão lá. Lá no início, lá em Gênesis. Entendeu? Lá em Gênesis. É? Não é quando ele até exalta Sara, né? 57, 58. Outra coisa, quando Abraão faz aquele, estou me lembrando aqui também da passagem agora, quando Abraão faz aquele pacto, que Deus dá o sono nele, aí passa por cima, ele viu ali a glória futura messiânica, que ali estava retratando o sacrifício do próprio Jesus Cristo. Então, ele viu a glória futura messiânica. Tá? 57, 58. Disseram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Disse Jesus, em verdade, que antes que Abraão existisse eu sou. Se eles entendessem que Cristo era o Messias, entenderiam isso aí, né? Infelizmente, estavam totalmente cegos, embrutecidos. Por que 50 anos? Não 40, nem 30. Hã? Porque se ele tivesse 50 anos, ele teria conhecido. Não. Cronologicamente. Não, porque 50 anos era a idade mínima para o ingresso em alguns tipos de serviço público. Né? Se Jesus quisesse dar a entender que ele existia antes de Abraão, ele poderia ter dito, Êxodo 3,14, antes que Abraão fosse, eu era, mas eu sou, presente, não passado. Né? Em um dos nomes dele, né? Eu sou, dos nomes de Deus, né? Eu sou, Jesus e Deus. Então, irmãos, vamos lá, o 59, está assim, está terminando, né? 58, 59, vou terminar. Capítulo 8 hoje. Diz 58. Então pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Gente, uma coisa importante da vida da gente, porque nós estamos rodeados de gente intoxicada, gente ruim. Nós estamos assim, rodeados, é na família, né? Na igreja mesmo, não, porque a maioria da igreja é gente boa. Às vezes não tem uma peça ruim da igreja. Né? No trabalho, na faculdade, nós estamos rodeados de gente intoxicada. O que se faz com relação a isso quando nós estamos rodeados de gente intoxicada? Evita essas pessoas. Que Jesus Cristo foi o que ele fez. A atitude de Jesus Cristo em se ocultar, evitar. Ele deu o discurso dele, fez, não acreditava, tchau, gente, ó, cumpri a minha parte. Fala uma vez, fala duas vezes. Tchau, tchau. Vou embora. Evita o conflito, evita pessoas intoxicadas, tá bom? Evite. Faz bem para a vida da gente, faz bem para a paz, faz bem para a saúde mental, espiritual e emocional. Tá? Vai ficar discutindo besteira com quem é incrédulo? Então, evite. Amém?